Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, olhar os seus olhos serenos e meigo. Oh, como eu seria tão feliz assim. Cante comigo. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e dava a todos um gozo infindo ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Quem crê? E um dia também o verei face a face, oh, e assim eu creio, oh, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Repetindo comigo. Não creio. Eu creio num Cristo. Ele venceu a morte, o inferno e o pecado. E um dia também o verei oh, e assim eu creio, oh, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Eu não vou ver João nem Paulo, não vou ver Maria, não vou ver Abraão. A primeira pessoa que eu quero ver, o que de primeiro eu vou ver, face a face, verei a Jesus. Hebreus capítulo de número 12. Portanto, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem, poder sentar. Obrigado.
É já de costume nosso, mas nós já fizemos essa leitura. Portanto mas muito obrigado pela gentileza e pela reverência à palavra do Senhor. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo. Então a proposta do escritor aos Hebreus é nos apresentar aquilo que na nossa memória não pode ser esquecido. De que o capítulo 11, ele não só apresenta a galeria, nós chamamos galeria dos heróis da fé, mas eu vou chamar da calçada dos heróis da fé, dos que trilharam brilhantemente. E ele destaca alguns heróis. E ele está dizendo que esta nuvem de testemunha são suficientes para nos impulsionar a crermos em Deus, a viver uma vida perene, uma vida convicta, porque a referência que nós temos não está no mundo, mas está naqueles que militaram o bom caminho do Senhor. E ele destaca Noé, Abraão, ele destaca Isaac, Sara, ele vai destacando alguns, e ele vai dizendo acerca dos que passam por dificuldades, mas que continuam servindo, adorando e caminhando nessa dimensão de fé. Mas chega o momento do capítulo 11, do versículo 33 a seguir, os anônimos, os que não aparecem, os que não têm nome, mas pelas suas atitudes, ou pela sua atitude, eles imprimiram o seu nome. Mas muito mais do que ter um nome na galeria da fé, é o exemplo que eles nos deixaram. Então, o escritor está dizendo, nós estamos rodeados, pois, com uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos. Aí ele prossegue para dizer, e ele se inclui quando ele diz deixemos, porque ele não se exclui, ele não se sente melhor, mas ele se sente parte de um processo que ele está inserido. Ele diz assim, deixemos todo embaraço. O que é o embaraço, pastor? Noutra versão, se o França colocar aí, vai dizer que é peso. E muita gente é embaraçada. A palavra embaraço aí, ou no outro lugar do nosso Brasil, se falar, a fulana está embaraçada, quer dizer que ela está grávida. Mas o embaraço aí era um peso. Jesus disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, diga sobrecarregado, porque tem gente que carrega o peso, mas carrega um sobrepeso, alguém que está carregando um fardo que não é dele, e hoje Jesus está dizendo para você, jogue essa carga fora, porque existe uma carreira que ele propôs para você, mas se você estiver sucumbindo debaixo desse fardo, ele está dizendo, joga fora, desembarace, porque a tua vida não pode ser impedida por nenhum embaraço. O embaraço é pecado, pastor? Não. Aí ele não está dizendo que o embaraço é pecado, ele está dizendo que pode se tornar pecado, porque ele está dizendo, o embaraço é pecado. Diga, embaraço? Pode voltar naquela versão corrigida que estava, por favor. Diz assim, deixando todo embaraço diga, deixemos todo Então, o que pode se tornar lá em Números 11, capítulo 11, versículo de número 4, nos explica que quando eles saíram do Egito, veio um povo que estavam misturado com eles. Números capítulo 11, versículo de número 4 diz o seguinte, um vulgo que estava no meio deles, veio ter com grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram, quem nos dará de comer? Quem nos dará carne a comer? O povo que saiu do Egito, levou consigo uma turma, uns infiltrados, misturados. Deixa eu te dizer, parte da tua caminhada, depende de quem você se comunica, de quem você coloca no seu convívio. Tem navio passando por tempestade, porque tu colocou Jonas na tua embarcação. Não é nada de você, Jonas, é o profeta. Deixa eu te dizer uma coisa, o que está impedindo a tua caminhada, o teu avanço, o teu progresso, é o que tu carrega nas tuas costas, no teu coração ou na tua mente. Então a primeira advertência hoje para a igreja é,
vamos desvencilhar de todo embaraço. Salmo 73, o salmista quase que cai, quase que diz o Salmo 73, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, versículo, quanto a mim os meus pés quase, diga quase, se esvalaram, se desviaram, pouco me faltou para que escorregasse os meus passos. Por quê? Sentimento, qual era o sentimento que ele tinha? Pois eu tinha inveja dos soberbos. Tem muita gente que está paralisada, está embargada, está embaraçada pelos sentimentos na alma. Por isso que o versículo 15, que ninguém se aparte de Deus, que não seja contaminado com a raiz de amargura. Não, você não tem tempo para ressentimento. Mediante o que Cristo fez por você, mediante o que Jesus morreu e pagou o preço, é para você estar feliz. Não deixe que ninguém transtorne ou tire a tua paz ou roube o teu sono, porque hoje Deus está dizendo: se libere de todo embaraço sentimental. Não, pastor, mas não sei porque não desce na minha garganta. Olha só, ele não é comestível. Então você não tem que engolir ninguém. Simplesmente desapega. Desembaraça. Fala para o teu irmão, desembaraça. Sabe aquela conversa interminável, aqueles assuntos que não levam a lugar nenhum, aquelas mesmas coisas, você hoje tem que tomar uma atitude e dizer: eu vou seguir a Cristo desembaraçado. Por favor, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, vamos ler do versículo 2 a seguir, o conselho que Paulo diz, que todo aquele que está nesta maratona não pode, aleluia, se embaraçar. O que de mim? Entre muitas testemunhas ouviste, confia aos homens fiéis, que seja idôneo também para ensinar. Versículo 3 a seguir. Sofre, pois. Versículo 4, ninguém. Então, para aí, ninguém, você foi alistado, você está no exército de Cristo. Se você está em missão, você não pode comprometer a sua missão. Aqui nós temos militares, e quando eles recebem uma ordem, eles têm que cumprir. Não é o que eu acho, eu estou sentindo. Eu disse para uma pessoa, um cirurgião, um cardiologista, na hora de operar, ele está chateado com a sogra, e como ele está chateado, ele abre o peito do outro e diz: hoje a minha sogra me fez tanta raiva, que eu vou... tu não vai viver. Não, ele não compromete a missão, ele não se embaraça. Deus te chamou para dizer: mantenha o teu foco, mantenha a tua meta. Mas como, pastor? Tu tem que olhar para Jesus e o autor, consumador da fé. Mas o que é isso? Por que o escritor está dizendo? Porque era nos jogos da antiga Grécia, fazia o seguinte: alguns escravos começavam a correr junto com os atletas, e era dado a eles as oportunidades de liberdade, deles terem vida. Por isso a expressão coroa da vida era a coroa da liberdade. Então eles iam correndo. No momento em que eles ultrapassavam o maratonista, eles também recebiam como consolação e prêmio a liberdade. Mas alguns, nessa trajetória, era jogado ouro para eles, jogava algumas coisas, e eles olhavam, e quando eles se distraíam, eles acabavam perdendo o passo e o compasso, e outros passavam, e assim eles perdiam a oportunidade. Ele tem em mente de que na carreira cristã, você não pode nem olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Aí ele sugere, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Pastor, mas tem muito escândalo, tem muito pastor assim, tem fulano, tem beltrano, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas pastor, mas aquele meu irmão me fez raiva. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Pastor, estou sendo injustiçado. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Pastor, eu não estou aguentando a pressão. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Pastor, está demais, eu vou explodir. Não vai não. Olha para Jesus, o autor e consumador da fé.
A Bíblia Sagrada nos diz que no livro de Gênesis, no capítulo 19, que tendo o Senhor agido de compaixão com a casa de Ló, e tendo-o apressado, diz, escapa-te por tua vida. Mas diz a Bíblia Sagrada que vagarosamente a mulher de Ló olhou para trás. Jesus faz menção em dizer, em Lucas 17:33, lembrai-vos da mulher de Ló. O que é que Jesus estava dizendo? É que ela simplesmente foi embaraçada ao olhar para trás. Hoje Jesus sugere, por meio desta palavra, de que você, como igreja do Deus vivo, tem que continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não olhe para trás, não olhe para os problemas, não olhe para a dificuldade, mas está doendo, está machucando, está difícil. Mas ele disse, ele não nos prometeu vida fácil, ele não prometeu parque de diversão, ele não prometeu para você uma vida sem tribulação. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele nos garantiu, mas estarei convosco, aleluia, todos os dias até a consumação do século. Eu sinto Deus nessa palavra, eu sinto que Deus vai te renovar, eu sinto que Deus vai aquecer a tua alma nesta manhã. Hebreus capítulo 12, versículo 1, e ele nos sugere, deixando todo, mas só um embaraçozinho não todo, e o pecado que tão de perto, ele diz, corramos. Mas como é que eu vou correr? Aí ele sugere que você tem uma caminhada, que hora você caminha, vai chegar o momento que você voa, vai chegar o momento que você corre, vai chegar o momento que você anda. Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se fadigarão, caminharão e não se cansarão. Deixa eu te dizer, essa caminhada que Deus está te dando unção e graça, tu vai caminhar, tu não vai tropeçar. Por quê? Porque o Salmo 37, versículo 24 diz que o meu justo poderá cair, mas não ficará prostrado. Salmo 91:12, aleluia, ele não deixará que o teu pé tropece em alguma pedra. Deus está tirando todo impedimento. Tu vai correr, tu não vai, aleluia. Os teus pés vai receber o que Abacuque diz, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira falhe, minta, e no curral não haja gado, e nos campos não haja mantimento, todavia eu me alegrarei, exultarei ao Deus da minha salvação. Aí você pensa que ele vai parar, pastor Ezequiel, ele dá um grito no parapeito da eternidade dizendo, porque o meu Deus fará os meus pés veloz como o da corça, o meu Deus me colocará nas alturas. Deixa eu te dizer, muita gente saiu na tua frente, mas tu vai chegar no tempo e na hora que Deus quer, porque é Deus que está ungindo, capacitando você para andar caminhos direitos. Aleluia. Diga, eu não vou tropeçar. Aleluia. Se uma criança está dizendo que não vai tropeçar, muito menos você. Não, você vai andar. Pastor, mas ele está dizendo para correr, corramos. Porque a vida não é vagarosa. Ele está dizendo para você, o correr aqui não é se precipitar. A Bíblia diz que lá no capítulo de 1 Samuel, eu acho que é 1 Samuel 17, eu não sei se é o versículo 46, eu acho que é o 46, diz que apressou-se Davi e correu. Aí eu digo, mas por que ele teve que se apressar e correr? Porque tem momento na vida que o teu gigante aparece. Se você ficar embrulhado no canto, esperando que ele venha, então Deus quer que tu tome iniciativa, Deus quer que tu tome uma atitude. Diz a Bíblia que correu Davi, apressou-se, noutra versão diz apressou-se e correu. Parece redundância, ele não só se apressou, porque tem coisa que dá tempo para esperar, mas tem luta que você tem que correr, meu irmão, você tem que avançar, você tem que enfrentar, e Jesus está dizendo, e sucedeu, levantou-se o filisteu e andou, encontrou-se, apressou-se Davi. Gostei. É demais esse França, se eu pudesse, eu pedia igual a mãe dos filhos de Zebedeu, para sentar ao lado direito de Jesus. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2 e 3.
Diga, levantou-se e apressou-se. No versículo posterior, não sei qual é o versículo, não estou lembrado, diz que ele correu. É isso aí? Onde é que está, né? Não, não é esse versículo. Diz que ele correu. Foi quando, eu acho que é o 52, que ele correu e subiu em cima do gigante. Oh, glória! É o 51 ou 52? 52. Eu sabia que estava aí. Está na Bíblia, diga, está na Bíblia. Então diga, ele se apressou, mas ele correu. Ele correu do gigante? Ele correu para cima do gigante. Diga, ele correu para cima do gigante. Você está desembaraçado, Deus te deu graça e força para você se apressar e correr, porque o tempo já chegou, e esse é o tempo de Deus para a tua vida, para você fazer tudo aquilo que Deus quer. A primeira coisa que nós entendemos é que não podemos ficar embaraçados. Segunda coisa que Deus espera de nós é que você corra. A terceira coisa que Ele espera é que essa corrida seja uma corrida de perseverança, porque vai chegar um momento que você vai desanimar, mas Ele ainda, apesar de toda essa corrida, Ele nos dá um objetivo final, que é olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Tem muita gente que parou na beira do caminho, tem muita gente que ficou, e você vai encontrar crente que começou com você, que desanimou. Aonde você está? Estou desviado, mas graças a Deus que você está firme, graças a Deus que se cumpriu o Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a sua formosura. Passou-se o tempo, mas você continua adorando, você continua servindo, você continua manifestando gratidão a Deus. Então o que é que Deus vai fazer para você? Deus vai fazer coisas grandes. E na vida você passa por situações. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 3. Vamos encerrar esta mensagem considerando, pois, aquele que suportou tais contradições. Versículo 2, eu pulei. Olhando olhe para esse irmão que está do seu lado, diga, foi por você que ele suportou tudo. Suportou afronta, calúnia, mentira, inveja, suportou. Para quando você estiver desanimadão, quando você quiser chutar o balde, quando você falar não dá mais, você olha para ele e diz, ele suportou contradições, inveja, calúnia, foi esbofeteado, passou pela cruz, mas uma coisa ele bradou, tudo consumado está. Oh, glória a Deus, ele consumou a minha vitória e a tua vitória. Você pode melhorar o teu glória a Deus. Versículo 3, pode adorar ao Senhor. Versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Tudo o que ele fez foi para que ele te desse ânimo. Enquanto você está desanimadinho, ele trabalhou, ele disse, eu vou passar pela a via dolorosa, vou ser espancado, vão arrancar minha barba, vão me chicotear, vão fazer de tudo que eles podem fazer, que o Pai permitiu, mas eu estou fazendo isso para que na hora da dor, na hora do sofrimento, eles olhem para mim e digam, ele não desistiu, ele não, aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 4, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado vem. Há um hino que João Pedro cantava muito, e todo dia o pecado vem, me chama, como que é? E as propostas vêm, me chama, e o pecado vem mesmo, ele vem, mas hoje Deus vai te dar a graça de você enfrentar e combatendo. Disse Paulo, eu esmurro meu corpo, como alguém que precisa vencer uma maratona, eu subjugo para poder servir. Paulo disse em Romanos 7, o bem que quero fazer se não faço, mas o mal que não quero esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Porque vejo nos meus membros outra lei que milita contra a lei do meu entendimento, mas como homem espiritual, tenho prazer na lei de Deus. Tem hora que você não entende essa carnalidade, essa vida. Versículo de número 5. Vamos lá, 1, 2 e 3.
Então diga comigo, disciplina. Versículo 6. Porque o Senhor... Na ideia do liberalismo que hoje nós enfrentamos, tem alguém dizendo, faça das nossas igrejas o seu lar espiritual. Tem alguém dizendo, essa igreja é uma igreja inclusiva. Eu quero dizer que essa igreja não é uma igreja inclusiva para o pecado. Essa igreja tem norma. Essa igreja tem disciplina. Esta igreja tem doutrina. Essa igreja, você não pode estar aqui e depois xingando palavrão, dando calote nos outros, enganando os outros. Você não pode viver uma vida sem sentido, uma vida sem resposta, porque aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Eu quero ser membro da igreja, mas eu posso beber minha cerveja, minha cachaça. Tu não pode ser membro dessa igreja, porque esta igreja tem uma pauta, que é seguir a paz com todos, e a santificação exige de você santidade, separação, kadosh. O que é kadosh? Separado. Você é um crente consagrado. Mas pastor, mas de vez em quando eu xingo uns palavrões mesmo. Não xinga não, não xinga porque tu é crente, tu não pode xingar palavrão, a tua boca tem que estar consagrada. Não pastor, de vez em quando eu falo umas mentirinhas, não fala mentirinha porque tu está ajudando teu filho, a tua filha a se tornar também perverso. Então hoje tu está recebendo de Deus uma disciplina, e Deus está te corrigindo para te dizer que tu está embaraçado com coisas pequenas, mas hoje Deus quer tirar todo o embaraço, todo o pecado, e Deus quer corrigir você, corrigir a rota, corrigir o caminho, e dizer, este é o caminho, andai nele, sem orar, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda. O que é que Deus espera de você? Pastor, eu não podia falar isso não, pastor. Pastor, eu estou aqui na igreja, entendeu? É porque eu me sinto bem. Não, tem lugar que você não pode. Não, você tem que estar num lugar que você se sinta bem. Você tem que estar num lugar em que você seja confrontado a melhorar. Porque no lugar que você se sente bem é na academia. Que você vai lá, se sente bem, eu me sinto bem, mas não me sinto incomodado. Tem lugar que Deus tem que nos incomodar, Deus tem que nos corrigir, Deus tem que dizer, isso não está bom, isso não está certo, você melhora ali, você melhora. Você aceitou a disciplina, então você é filho. Você aceitou a disciplina, você é ovelha. Você aceitou e quer melhorar, glória a Deus por isso, porque tanto você, estamos numa caminhada, que a cada dia vamos melhorando para a glória de Deus. Fique em pé nesta hora. Continuando a leitura, versículo de número 10. Por favor, 10. Porque aquele que na verdade por pouco tempo, o que tem? Diga comigo, Deus é santo. E Deus espera de você e de mim santidade nas atitudes, no trato, na casa de Deus. Tem muitas igrejas que eu tenho dificuldade de ir, falta de reverência, falta de respeito. E eu estou agora para tomar uma medida. Pedir para o irmão Wanderson, nós vamos fazer a sacola do celular. Todo crente da porta para dentro vai guardar o seu celular e vai cultuar a Deus. Pastor Lucas até diz, pai, mas eu não sei o que eu digo, meu filho, eu senti uma direção que todos os crentes, das crianças aos adolescentes, todo mundo vai pegar seu celularzinho, vai colocar numa sacola padronizada, plena unção, hora de culto, de adoração a Deus, porque eu já vi dentro da igreja, na hora do culto, alguém querendo saber o resultado do time, se ganhou. Irmão, um culto desse está comprometido, um culto desse não pode, Deus não pode estar num culto desse, irmão, onde você, mas pastor, mas se eu tiver necessidade, e quando não tinha celular, e quando não, então você vai criar meios e maneira para você se comunicar. Ô fulano, quando eu entrar naquela porta para dentro, só eu, Deus e eu, só eu, entendeu? Vou ficar 2 horas só ouvindo palavra, louvor, não vou nem pegar no celular, vou deixar ele lá e ponto final. Você está intoxicado pela rede social, e Deus está dizendo que essa disciplina é para a tua santidade. Pastor, esse é radicalismo demais. Versículo 14. Quero chamar pastor Ezequiel, pastor Márcio Ambrosio. Segui a paz. Segui a paz.
Seguir a paz com todos. Que paz é essa, pastor? Não tenho, o fulano não dá para ter paz com ele. O problema não é ele, é você. Você tem que ter paz. E se você tem paz, Felipe, cadê você com louvor? Deus está dizendo para você que é seguir a paz. Eu vou lutar por esta paz. Os Estados Unidos disse o presidente, que a gente busca a paz por meio das nossas armas. E ele diz assim, o nosso B-2, é o avião B-2 que ele falou, jogou uma bomba lá e pum, acabou com tudo. E ele fala assim com sentimento. Mas e a paz interior? E a paz do coração? Jesus disse, deixo-vos a paz, e minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Aleluia. Aí ele diz, a santificação, diga santificação. Sem a qual? Ninguém? 15 vocês, 15, olha só. Tendo cuidado. Hoje é o dia de você desintoxicar. Se por acaso você estiver intoxicado com sentimentos, é o momento de você curvar a sua cabeça e pedir perdão ao Senhor. Pastor, eu não vou participar da ceia, porque diz a palavra que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste corpo e beba, coma deste pão e beba deste vinho. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí ele diz, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. A gente se baseia na ideia do versículo 30, de dizer que a gente morrendo e doente. Mas os benefícios que a cruz já produziu, perdão, amor. Então ele está dizendo que só adoece, só morre, só fica fraco quem quer. Porque no corpo, na ação do corpo, tem vida para você. Jesus morreu não foi para te perder. Jesus morreu por mim e por você para nos salvar. Mateus capítulo de número 26, versículo 26. O Senhor Jesus diz assim, nesse ato da ceia. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou e o partiu. E o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Vocês? Pastor Márcio. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muito para a remissão dos pecados. Versículo a seguir. E tendo cantado o hino, o que me leva a crer e confiar no Senhor é de que não posso ficar embaraçado, porque quando na última ceia, ele em corpo de vida presente disse, este é o meu corpo. E no momento em que tudo dizia, o Senhor deve chorar, baixar a cabeça, porque o Senhor vai ser crucificado, ele disse, ainda tem de sobra um plus, algo a mais. Vamos cantar o hino? Vamos cantar o hino. Mas Senhor, vamos cantar o hino. A consciência de sua missão. Diz a Bíblia que ele foi fiel até o fim. Para que hoje, eu e você pudéssemos estar aqui. Pastor Márcio com o pão